As intervenções por parte de cada grupo parlamentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por agradecer aos nossos oradores. Não há muitas vezes a oportunidade, não apenas no Parlamento, mas no país, de ter um painel de tão profundos conhecedores da economia portuguesa como temos aqui. Portanto, agradecer-lhes muito a disponibilidade. Eu tenho algumas perguntas que gostaria de colocar. A primeira é a seguinte. Todos assumiram, mesmo o professor Ferreira do Amaral, assumiram mais ou menos como boa a norma ou a regra de que devemos caminhar para 60%, um rácio de 60% da dívida no PIB. Eu percebo, provavelmente concordarei com a vossa ponto de partida, mas na base deste debate feito em Portugal está também a dúvida ou a questão de se isso é um objetivo, uma norma adequada. E já agora, porque o único que o fez, que defendeu a norma das dívidas estão para pagar, foi o professor Daniel Bessa, e ainda assim, com um argumento moral ou de experiência pessoal, eu gostaria, porque na base desta discussão também está a ideia de que pode não ser assim tão importante que as dívidas sejam pagas. E, portanto, essas duas primeiras perguntas. A seguir, queria o vosso comentário sobre dois problemas de composição muito detalhados, muito concretos. A primeira, nós temos assistido, como foi bem assinalado pelo professor Abel Mateus, nos últimos anos, uma mudança da composição dos detentores da dívida pública portuguesa, com um aumento claro da detenção por credores internos, domésticos. Não apenas o setor financeiro, não apenas o Eurosistema, mas também o retalho. Curiosamente, normalmente quando se fala no Japão, diz-se a dívida é alta, mas tudo bem que ela é detida internamente. E a pergunta é outra vez uma pergunta normativa. Se é bom ou mau para Portugal esta evolução no sentido de maior detenção interna da dívida pública. Depois, um comentário sobre uma evolução, uns dados recentes do Banco de Portugal sobre a concessão de crédito. E dizem basicamente isto. Está mais ou menos estável a concessão de crédito em Portugal, mas, e este é o problema de composição, com um aumento significativo na concessão de crédito ao consumo, seguido também por um aumento de crédito ainda a particulares hipotecário, uma quebra nas empresas, mas sobretudo uma quebra muito significativa no novo crédito concedido a empresas exportadoras. E gostava de um comentário vosso sobre o que é que isto pode ser sinal e o perigo para a acumulação de desequilíbrios que isto pode gerar no longo prazo. Depois, porque está ligado a isto, eu tenho ouvido esta explicação, que este pode ser um fenómeno temporário devido à conclusão do chamado processo de desalavancagem da economia portuguesa. A economia portuguesa entrou num processo, como todas as economias ocidentais, num processo de desalavancagem fortíssima, desde 2011, 2012, e a minha pergunta é, eu tenho ouvido isto nas últimas semanas, de que eventualmente o processo de desalavancagem da economia portuguesa estará a terminar, em particular do setor sociedades não financeiras. Gostava de vos ouvir sobre isso. Depois, perguntas sobre as causas profundas e como é que vêm algumas destas situações. É sintomático que nós estamos a fazer este debate numa altura em que a sensação de urgência sobre o problema da sustentabilidade da dívida pública portuguesa, a sensação de urgência desapareceu. Eu tenho a ideia que isto é sobretudo por razões mais cíclicas do que por razões profundas. Uma queda no risco geral e uma queda também no risco idiosincrático, como falaram, para o que contribuíram políticas orçamentais, eu creio que dos dois governos, o anterior e o atual, e um crescimento cíclico da economia. Isto fez com que essa urgência desaparecesse,
que se tivessem calado as pessoas que defendiam o não pagamos e o não reestruturamos, eu creio que se calaram um bocadinho, não apenas porque a urgência desapareceu, mas também porque há mais dívida pública detida domesticamente. Mas isso tem, por outro lado, também feito desaparecer o sentimento e a sensação de medidas profundas e estruturais. E eu receio que possamos estar a cair num fenómeno de ilusão parecida com o que caímos na década de 2000, neste caso por uma ilusão gerada por um fluxo de capital muito grande na sequência da adesão à moeda única. Portanto, neste plano, no plano das questões estruturais e profundas, eu queria fazer 5 perguntas relativamente àquilo que me parecem ser as 5 variáveis mais importantes. A primeira sobre o stock. O professor João Duque falou sobre uma dívida implícita que é importante, ou duas, aliás, a das pensões. Eu gostava que se tivessem alguma apreciação ainda de sentimento, qual é que é a dimensão deste problema, de agravamento da dívida portuguesa. Falou da saúde. Eu, por acaso, na educação tenho dúvidas que o cenário seja de uma redução, porque eu acho que a pressão feita pela necessidade de educar a meio da vida, pela força das mudanças tecnológicas, vai aumentar a pressão sobre a despesa de educação. Depois, outro ponto, que é, nós entramos numa situação de investimento líquido negativo no país nos últimos anos. E isto significou uma diminuição do nosso estoque de capital. O que é que isto significa de responsabilidades adicionais futuras? Portanto, de aumento do estoque de dívida de alguma forma implícito. Segundo, segunda questão sobre eu vou, Sr. Presidente, se me permitir, eu sei que nós temos tempos apertados, mas eu acho que não devemos desaproveitar a oportunidade de ter estas personalidades connosco aqui, se me permite a tolerância, que eu obviamente seria estendida a todos os grupos parlamentares na mesma medida. Em segundo lugar, é fator decisivo também o dos juros. E eu percebi a preocupação, o otimismo do professor Daniel Bessa no curto prazo, mas eu tenho dúvidas que esta variável, a dos juros, seja tão pouco preocupante no médio e no longo prazo. E gostava de vos ouvir um bocadinho falar sobre isso, alguns números foram apresentados. Terceira questão, e usando a figura do Sustainability Gap do professor Abel Mateus, o outro fator que é o do saldo primário. A minha ponderação e a minha expectativa sobre o saldo primário no longo prazo resulta muito daquilo que é apenas não a evolução do saldo primário atual, mas o saldo primário estrutural atual, dado que o ciclo vai ter evoluções. E a evolução do saldo primário estrutural no curto prazo, agora no curtíssimo prazo recente em Portugal, não é assim tão positivo. E a minha pergunta é como é que veem a situação? Isto é basicamente da criação de despesa permanente, recente, que poderá criar pressões no médio prazo e longo prazo críticas. Quarto ponto, sobre o crescimento do PIB potencial. Portanto, tudo isto depende do denominador. O que é que nós podemos fazer para corrigir o PIB, ou melhorarmos mais o PIB potencial? São, sobretudo, medidas do lado da oferta ou medidas do lado da procura? E em que medida é que um esforço de aumentarmos a poupança para alimentar, supostamente, mais investimento, pode ou não ser prejudicial por termos um savings glut, um excesso em Portugal, termos esse risco, ou se temos aí ou não muitos investimentos potenciais possíveis que possam absorver a poupança. E, portanto, vale ou não a pena aumentar a poupança porque teremos procura pelo lado do investimento, que terá uma vantagem de ser mais saudável para aumentar o PIB potencial. A última pergunta tem a ver com o desequilíbrio externo. Falaram um pouco do problema, creio, central da década de 2000, do enviesamento da economia portuguesa para os setores não transacionáveis. E se entendem que as opções feitas no passado muito recente, político-orçamental, e, enfim, reversão, manutenção, não realização de outras reformas estruturais, dizer-se que as reformas estruturais é a devolução de rendimento,
se estamos a fazer alguma coisa decisiva para que o crescimento seja verdadeiramente sustentado nos setores transacionáveis e nos não transacionáveis, como fizemos no erro no passado. Muito obrigado pela tolerância.